2018 nós fomos para Albuquerque, aí sim como um time, o BR Ranks, eu, Pedro, Giosser, o Eduardo Místico, o André Cacheta e o Jerry Liu do Sul. Formamos um time, tivemos um bom desempenho, superamos as expectativas. The World Boomerang Championships have landed in Albuquerque. The championships kicked off yesterday and run through the 30th of this month. The games are taking place at Balloon Fiesta Park and will showcase the world's top boomerang throwers representing 10 countries around the globe. The French even have a kids team competing. The event is free to the public and includes free boomerang lessons. E eu percebi que a gente começou a conhecer o mundo e de um ponto de vista diferenciado por causa do bumerangue, né? Então, já foi Alemanha, Estados Unidos, lá no deserto, várias cidades aqui no Brasil, sempre viajando, e o motivo das viagens, a razão para isso era o bumerangue. Hoje eu percebo ele como algo que já faz parte de mim. Não existe uma dissociação entre eu e o bumerangue. Ele está sempre comigo, nas minhas roupas, na decoração da minha casa, no meu carro. Nós temos hoje um grupo aqui em São Paulo que a gente se reúne todos os sábados num parque ecológico do Tietê, em São Paulo, e por consequência da pandemia, o parque está fechado aos sábados, então todo mundo estava ficando louco em casa, a gente tinha que achar uma solução e encontramos. Mudamos a data do sábado para todas as sextas-feiras, que é o dia que o parque está aberto aqui em São Paulo, e a gente consegue ir lá dar uns arremessos. Essa turma que se reúne todos os sábados é uma turma diferente do pessoal do meu time, do bumerangue, do pessoal que encara o bumerangue esportivo. É uma galera que gosta do primeiro bumerangue que eu conheci. Eles estão no esporte pelo lado lúdico do bumerangue. Por ser uma grande festa que nós fazemos, a gente acabou chamando aquilo ali de um boteco, porque era uma grande bagunça. A gente leva petisco, refrigerante, suco, uma cervejinha, e fica parecendo um boteco mesmo. Então jogava um bumerangue, dava uma parada, descansa, come um negocinho, dá uma bebericada, volta a jogar. Então era o boteco do bumerangue. Até que um dia nós entendemos que o bumeranguista é a pessoa que joga pelo esporte. Como a gente gosta mais do lado lúdico, da bagunça, do arremesso por pura diversão, sem nenhum tipo de competição, a gente começou a pensar, não, somos bumeranguistas, o que a gente pode ser? Nossa, bumerangueiros! E aí virou o boteco do bumerangueiro. Não existe a competição, não que não seja salutar, mas é porque o importante para a gente é a diversão. E isso é o que mais... A cada vez mais eu me apaixono, porque cada vez mais eu conheço pessoas interessantíssimas. Eu costumo falar que todo bumeranguista é uma pessoa estranha, mas ela é uma estranha porque ela sai do lugar comum. São pessoas, hoje eu escutei uma palavra muito interessante, são pessoas extraordinárias. Sai do lugar comum, sai do ordinário. Normalmente, quem tiver a oportunidade de conhecer um bumeranguista vai perceber que é uma pessoa que pensa fora da caixinha. E isso é que é o legal dessa turma que a gente montou no Boteco do Bumerangueiro. Isso, independente dessa turma, isso que eu acho muito legal do esporte, do bumerangue. As pessoas, elas normalmente pensam de uma forma diferente, têm uma visão de mundo muito mais próxima da natureza. A gente depende de madeira, a gente depende das condições climáticas, a gente depende do vento. Reúne uma série de fatores que é a natureza que nos dá, que acaba gerando uma integração muito maior. É uma satisfação
muito grandes. Existe uma coisa intrínseca do bumerangue, óbvio, o bumerangue para funcionar, ele tem que voltar. Você faz o arremesso da forma correta, seguindo o posicionamento, o bumerangue volta para você. É muito interessante, pode parecer piegas, lugar comum, mas é muito interessante como o bumerangue se assemelha à vida da gente. No sentido de que tudo que você faz na sua vida, bem ou mal, ela vai retornar para você. Então, com o bumerangue e a mensagem que eu tento passar para os meus filhos é de que você tem que fazer o bem. Se você quer receber o bem de volta, é o bem que você tem que fazer. Assim como tudo que você lançar na vida, um dia vai retornar para você. Pode demorar, pode ser muito rápido, mas vai acontecer. Essa filosofia, ela é muito parecida com a filosofia de vida do bumerangue. Foi muito bacana ter participado desde o início. Eu costumo falar para as pessoas que eu estava lá na gestação do bumerangue no Brasil. Já existia uma pessoa, pelo menos com certeza, que fazia bumerangue, que conhecia, que é o Dr. Carlos Pagliuca, mas eu conheci através do Magrão. E foi muito bacana, olhando hoje para trás, foi muito bacana ver como a coisa desenvolveu de forma rápida aqui no Brasil, sem mesmo não termos a influência externa. O Magrão, ele sempre estava pesquisando materiais, ele é uma pessoa extremamente determinada, ele é uma pessoa muito dona da sua opinião. Um exemplo também a ser seguido, eu gostava muito desse jeito dele, que ele acreditava no sonho dele, e o bumerangue de repente virou uma paixão para ele. Ele começou a trabalhar comercialmente em cima disso. O legal de ter visto o caminho que seguiu, primeiro foi a Flexivolt, depois foi a Magrife, e aí até chegar na Barradara, foi muito legal ver esse progresso, esse crescimento, porque da parte dele, do Magrão, nunca houve um interesse único, exclusivo, comercial. Muito pelo contrário. Uma grande satisfação para mim, a minha adolescência, crescer enxergando isso. Ele ensinou bastante, que ele acreditava no produto que ele fazia, ele acreditava no esporte que ele levou como meio de sustento dele. Então foi uma coisa que se fundiu, foi a paixão pelo esporte com o profissional que ele se tornou produzindo bumerangue. Os de madeira, desenvolvendo materiais diferentes, encomendando materiais diferentes, nadando contra a corrente, contra o convencionado. Mais uma vez aí aparece o que é o extraordinário, né? A pessoa que pensa fora da caixinha. Pesquisas junto ao IPT, cheguei a ir com ele visitar para testes em madeiras, em colas e produtos diferentes. Depois vieram o intercâmbio, conhecendo outros projetos, conhecendo bumerangues de outros fabricantes no mundo, e depois veio a injeção de plástico, né? Os bumerangues injetados. Existe um pedacinho dessa história muito bacana. Quem já conhece o bumerangue e conhece aí o Agile, que a gente brinca que o Agile voa em qualquer lugar, o Agile nasceu numa brincadeira que nós fazíamos na esquina de casa, da rua.
Às vezes o Magrão chegava à noite lá e ficava jogando na esquina da rua, assim, quer dizer, num espaço pequeno, na rua. É um bumerangue leve, curto, e começava a jogar ali mesmo. E eu lembro muito bem o Magrão virar assim e falar: eu vou fazer isso daí para vender. Poxa, Magrão, mas é tão simples, é tão levinho, será? Não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer injetado. Mas como isso, Magrão? Injetado, ele é muito fininho, o ideal é uma chapa cortada, dobrada. Não, eu vou fazer injetado. E mesmo conhecendo o bumerangue, o pessoal que estava ali conhecendo o bumerangue e falando para ele: olha, pensa bem, investir em molde, ele foi determinado e fez. E não é que é um bumerangue fantástico e que todo mundo adora? Então daí veio essa, mais uma vez ele ensinando que se você acredita, você tem que correr atrás. Sabe, essa determinação dele é que faz hoje a gente faz a mim, eu aprendi com ele a acreditar às vezes nos sonhos mais absurdos, mas que pode ser possível. Do mesmo jeito que quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi um objeto desse pesado pra caramba voar longe e voltar. O que parecia impossível foi possível. É bacana ver aonde a Barradara chegou hoje, considerado aí uma das maiores empresas de bumerangue do mundo, em função do volume e a capacidade que ele tem de produção mensal de bumerangue, os grandes magazines que ele consegue distribuir. Eu conto como um pedacinho da vitória minha também, de ver o meu amigo chegar onde ele chegou.